Livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 está assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Bem, a Síria, ela era na época aqui, ela era um reino que estava em expansão. Ela fica ali mais ou menos ali no Oriente Médio ali, e nessa época eles faziam investidas sobre todos os reinos. Hoje a Síria, nessa época, era comparada com os Estados Unidos. Então a Síria, ela tinha um poder bélico muito grande. Quando se falava em guerra, era uma expressão. Então ninguém queria lutar contra eles, ninguém queria guerra contra eles, porque eles eram uma referência na questão de guerra. A guerra que eles entravam, eles ganhavam. Na Síria tinha esse comandante, o tal do Naamã. Ele era um general de guerra. Ele era muito conhecido. Ele era muito famoso. Batalha que ele entrava era batalha ganha. Já dizia o Bob: missão dada, missão cumprida. Assim era o Naamã. Ele tinha que conquistar algo. Ele fazia suas estratégias. Ele bolava a maneira. Ele via como é que era. Mas a vitória era certa. Assim era o tal do Naamã, um general de guerra. E ele, na Síria, ele tinha muita notoriedade. Ele era muito famoso, ele era muito conhecido. Onde ele pisava os pés, todo mundo sabia: ó, Naamã está aí, Naamã chegou. As suas vestes, as suas vestimentas, era algo diferente. Como ele era um guerreiro, ele tinha uma roupagem diferente. Ele era diferente, ele era notório. O cavalo onde ele andava, ele era diferente, era um cavalo de guerra. Não era um pocotózinho qualquer, era um cavalo de guerra, barrudo, forte, grande. Naamã também tinha suas considerações. Ou seja, Naamã, aonde ele chegava, todo mundo sabia que era ele. Ele não era um qualquer. Hoje talvez o Naamã seria um ministro da economia, um ministro do STF, um governador de referência. Ele era alguém notório, ele é alguém de referência. Aonde ele chegava, todo mundo sabia. Hoje Naamã talvez seria que tivesse os milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores no YouTube. Ou seja, Naamã não era qualquer um. Ele era uma pessoa considerado. Na Síria era ele o cara. Só que a Síria, ele era inimigo de Israel. E o rei da Síria começou a pelejar contra o povo de Israel. Começou a sitiar, ficar em volta, e todo mundo estava ali com medo. Então ele começou a fazer guerras e começou a avançar. Só que a Bíblia nos diz que a vitória, ou a questão da vitória de Naamã, era porque ele temia ao Senhor. Você pode olhar aí na sua Bíblia que tem o Senhor, que ele era muito considerado pelo seu Senhor na Síria, porque era o rei. Mais à frente ele fala que era muito considerado pelo Senhor, porque está se fazendo referência a Deus. Então o homem que não era de Deus, não era do povo de Deus, ele temia Deus, ele confiava no Senhor. Tudo que ele fazia dependia e era a doação do Senhor. Ele tinha fé em Deus. Então ele sabia que não podia lutar sem fazer uma oração, sem que pedir a bênção do Senhor. Então, apesar de não ser do povo de Deus, ele temia a Deus, tinha um temor com respeito a Deus. Por isso que ele era vitorioso em todas as suas pelejas, em todas as suas batalhas. Naamã, ele tinha muita influência. Ele tinha acesso a qualquer médico. Ele tinha acesso a tudo. Ele tinha acesso a tudo do bom e melhor. Ele tinha riquezas. O rei da Síria era a favor dele. Com tudo isso, a Bíblia nos diz o final: porém ele era, final do versículo 1 aí, mas esse grande
guerreiro ficou leproso. Algumas versões vai ter uma vírgula e diz ali, porém ele era leproso. Apesar de toda a vitória, apesar de toda a notoriedade, apesar de ele ser um homem valente, um homem de guerra, ele era leproso. Quando ele era leproso, a lepra naquela época, ou a lepra em si, ela não é qualquer doença. Sabia-se que quem pegava a lepra era quase zerava o CPF. O engraçado é que quando a Bíblia faz referência à lepra, Jesus quando fez referência, ele disse, olha, falou para os discípulos, olha, vai lá, curai os enfermos, expulsar os demônios. Mas ele fez referência à lepra. Lá no versículo, lá em Mateus, capítulo 10, ele diz lá, olha, curai os enfermos, limpai os leprosos. Ele não colocou a lepra na mesma categoria de doença. Lá em Levíticos, no capítulo 13, vai dizer que quem era leproso, ele não se apresentava no médico. Ele não era apresentado no médico. Por quê? Porque não era uma doença comum. Era apresentada onde? No sacerdote. Ou seja, não era uma doença qualquer. A lepra é uma doença que começa de dentro para fora. Ela vem na pele, e aonde que ela começa a manifestar, a pele afunda, começa a ficar esbranquiçada. Aí era levado para o sacerdote olhava, fazia o diagnóstico, olha, você está com lepra. Quando ele ficava com lepra, o que fazia com essa pessoa? Tirava do meio do povo e ficava do lado de fora. Ou seja, ele ficava lá fora, durante um tempo, durante um período. E nesse período ficava fazendo o quê? Imagina você recebendo um diagnóstico de uma doença que não tem cura. O que as pessoas fazem? Todo mundo clama a Deus. Aí tem um povo que não acredita em Deus, tem um povo que não é de Deus. Mas nesta hora, todo mundo se agarra com Deus. A hora que o cara aperta, a hora que não tem mais saída, a hora que não tem mais jeito, todo mundo se volta para Deus. Assim era o leproso. Então Naamã, apesar de todos os seus recursos, de tudo que ele tinha, de todo acesso que ele tinha, ele era um leproso. Ele tinha lepra. Imagino ele com o coração dele, olha, mas eu sou um general, eu sou um homem valente, eu já lutei muitas guerras, mas agora eu estou leproso. Fico imaginando Naamã voltando para sua casa, Naamã voltando para o seu lar. Quando ele chegava em casa, ele não era mais o guerreiro. Quando ele chegava em casa, ele não era mais o Todo-Poderoso. Quando ele chegava em casa, que tirava as vestes, que ele se olhava no espelho, ele era quem? Ele era o leproso. Ele tinha lepra. Ele era uma pessoa doente. Era uma pessoa que tinha suas mazelas. Ele era uma pessoa que estava com seus problemas, uma pessoa que tinha suas dores, uma pessoa que tinha suas dificuldades. Apesar de toda a notoriedade, de todo o conhecimento, de todo o reconhecimento, de tudo aquilo que ele possuía e tinha acesso, de todas as suas conquistas, quando ele chegava em casa, ele era o leproso. Engraçado como nós somos reconhecidos em nosso meio e temos a nossa notoriedade. Eu, por exemplo, cuido da empresa, tem 250 filiais. As pessoas, nossa, quanto vocês faturam no mês? Milhões, quanto vocês arrecadam no mês em impostos? 23 milhões só de impostos. E vai aumentar mais ainda esse ano, meu Jesus. Mas nós somos reconhecidos e temos as nossas profissões, somos reconhecidos naquilo que nós fazemos. Mas é engraçado quando nós temos o acesso e a forma de dar o melhor para as pessoas que estão de fora, mas lá dentro de casa, muitas vezes nós manifestamos somente as lepras. Nós somos bons para as pessoas que estão de fora, mas dentro de casa nós manifestamos somente o leproso. Nós viemos para a igreja, damos
paz do Senhor, levantamos a mão, damos aleluia, glória a Deus, mas lá dentro de casa, quem manifesta dentro de casa é o leproso. Nós damos o melhor para as pessoas que são de fora, mas dentro de casa, quem se manifesta e quem vive conosco, as pessoas têm de nós a lepra, o leproso. Nós viemos aqui e damos a paz do Senhor, mas dentro de casa nós somos uns cavalos. Engraçado que semana mesmo eu estava lá em casa. Eu assim, não sou um profissional, mas eu sei mexer com a luz, sei colocar piso, sei trocar uma tomada. E se alguém me pedir, eu vou lá e faço. Já fiz muita coisa para as pessoas, mas eu olhei lá dentro de casa essa semana, a luz estava lá queimada e fazia tempo. Se alguém me pedisse, eu vou lá e corro e faço na hora, mas a luz de casa estava lá queimada. Muitas vezes nós manifestamos a bondade para as pessoas. Ô querido, a paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Mas dentro de casa, a esposa fala alguma coisa, e aí, o que você quer? O marido fala uma coisa, o que você quer? Para os de fora, nós manifestamos o general, o rei, nós manifestamos a bondade, manifestamos a mansidão. Ô querido, como é que está? A paz do Senhor, tudo bem? Mas dentro de casa, quem se manifesta lá é o leproso. Quem manifesta dentro de casa é o doente, a pessoa que vive falando palavrão. Aqui dá a paz do Senhor, mas lá em casa fala palavrão. No trânsito manifesta o leproso. Aqui nós somos pessoas bondosas, mas lá em casa, no trânsito, quem se manifesta é o leproso. Esse era Naamã. A esposa dele não dormia com o general, não vivia com o general, não vivia com o poderoso, o grande guerreiro. Ela vivia com quem? Com o leproso. Às vezes na empresa nós somos os melhores, somos gerentes, diretores, somos um exímio profissional, mas dentro de casa nós somos quem? O leproso. Muitas vezes nós estamos aqui dentro, damos a paz do Senhor, levantamos a mão, damos glória a Deus, mas lá em casa quem manifesta? O leproso. Esse era o Naamã, o general de guerra, todo poderoso, mas dentro de casa ele era o leproso. Deus vendo essa situação, ele fala, não, a gente precisa dar um jeito nisso. Nós estamos aqui na semana da primícia, e você não está aqui à toa. Nós não temos esse movimento, essa manifestação simplesmente porque é primícia. Mas Deus essa noite quer curar você das suas lepras. Aqui você é um, mas lá dentro da sua casa é manifestado o leproso. Aqui você tem paciência, dá glória a Deus, dá aleluia, mas lá em casa, lá na empresa, lá na rua, é o leproso. Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão. Eu falei, gente, eu não sei o que acontece com esse povo da igreja que joga bola. Hoje não tanto, não jogo muito mais. Joguei muito por aí. Mas os tal dos campeonatos dos crentes é os campeonatos que dá trabalho. Eu nunca vi isso. Vem na igreja, dá paz, aleluia, glória a Deus, vai jogar uma bola, manifesta o leproso. Manifesta. Eu falei, gente, tanto que já muitas vezes eu desisti não fui jogar campeonato de igrejas, porque eu sempre sei que dá problema. Por quê? Porque aqui na igreja manifesta a santidade, mas lá fora manifesta o leproso. Ah, pastor, palavra dura. A gente precisa tirar essa roupagem. Deus aqui nessa noite quer nos curar das nossas lepras. E eu me coloco nesse lugar. Eu sou o primeiro. Eu contei a história aqui semana passada. Eu na árvore, na frente de casa, o passarinho cantando, Deus falando comigo. Olha, tem pessoas que estão no mesmo ambiente, estão me ouvindo, mas não estão me entendendo. Eu estou falando, dando a direção, falando o que tem que ser feito, mas elas continuam insistindo no erro, continuam em não me ouvir. É uma questão de intimidade, é uma questão de oração, é uma questão de entrar no quarto, fechar a porta, ajoelhar e gastar um tempo com Deus.
A gente vê aqui, aleluia, glória a Deus. Mas na sua casa, o quanto você investe? Quantas vezes Deus tem te acordado nas madrugadas e você vira para o lado, não vou orar? Quantas vezes Deus tem falado com você que você precisa se consagrar, precisa mudar a sua vida, precisa mudar a direção, precisa parar de andar com essas pessoas, precisa andar com esses amigos, mas você insiste em andar no erro. E muitas vezes fica se perguntando por que não muda, por que não muda, porque Deus está falando. E você continua insistindo no erro. Quando nós começamos a andar no nosso achismo, as coisas começam a não acontecer. Se Deus chama, Ele te dá o recurso. Se Deus te chama, Ele vai mostrar, Ele vai abrir a porta, Ele vai dar a direção. Se Deus pede algo para você, faça, porque Ele vai prover. Ele é o Deus provedor. Naamã estava aqui, ele era um leproso. Versículo seguinte, caminhando. Os versículos seguintes, caminhando aqui, ele fala que numa dessas investidas que ele estava fazendo contra a Síria, estava sitiando e guerreando contra Israel, ele vai lá e traz uma menina de Israel e traz para sua esposa na sua casa. Essa menina fica lá. Olha só a situação. A menina estava lá na família dela, na casa dela, na igreja dela, sentada lá no banquinho dela, tranquilo, de boa, sem problema nenhum. De repente veio o Satanás, veio alguém que estava em guerra, pega ela e leva ela longe da sua casa. Ou seja, ela saiu da conformidade, ela saiu do conforto dela e foi para um lugar que ela nem sabia quem era. Ela falou: eu vou morar nessa casa desse tal do Naamã. Vai saber o que vai fazer comigo. Mas mesmo assim, lá na casa do Naamã, longe de casa, longe da família, ela continuou cumprindo o propósito dela, que era manifestar a vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer que num dia que ela estava com a conversa com a sua senhora, ela falou: olha, se Naamã estivesse lá na terra de Israel, ela falaria com o sacerdote o curaria. Lá tem um homem de Deus que pode manifestar o reino de Deus, e os problemas dele, essa mazela dele, pode ser curada. Aqui nessa casa tem um homem de Deus que manifesta a glória e o poder de Deus. Aqui tem um sacerdote que rala o joelho, rala a vida em seu favor, na oração, na ajuda, no socorro. Pode ligar a qualquer hora. Vem lá uma palavra de conforto, vem lá uma palavra de restauração, vem lá não simplesmente uma oração, mas se for uma questão financeira, vocês veem aí, ó. Essa era a menina, estava lá, olha, se você for lá tem um profeta, tem um sacerdote. Ele: opa, como é que é? É, desse jeito. Naamã saiu correndo, foi até o seu... Olha, lá em Israel tem um profeta lá, o tal do Eliseu. O cara, ele pode, segundo a menina, ele pode me curar dessa mazela, pode curar da minha lepra. O quê? Como é que é? Lá tem alguém que pode curar, pode deixar comigo. Foi lá, fez a carta. Não, aqui ó, uma carta protocolada. Vai lá agora no rei de Israel, que lá vai ter cura. Vai atrás desse homem aí que vai manifestar. Diz, não sei se é verdade, mas diz que o tal do homem saiu, pegou o cavalinho dele, pegou a comitiva e foi para lá, pegou ouro, pegou prata, pegou um bocado de coisa, de oferta, de presente para dar para o tal do profeta. Saiu correndo e foi para lá. Quando chegou no rei de Israel, falou: olha, tem uma carta aqui que diz que tem um profeta, um sacerdote aqui, que vai me curar. O rei ficou bravo, falando: o que é isso? O que vocês estão arrumando? Vocês estão arrumando jeito de guerrear? Eu não quero problema, não quero nada, quero estar paz. Me erra. Não entendeu o propósito de Deus. Ficou andando e ficou bravo, rasgou as vestes, começou a chorar. E agora, o que eu vou fazer? Eliseu ficou sabendo da situação. Falou: não, peraí, o que é isso? Tá preocupado por quê? Tá andando perturbado por quê? Por que você está chorando? Por que você está preocupado? Quem não entende o propósito de Deus fica preocupado, fica desesperado, não entende, chora, perde a noite, rasga a roupa, fica perdido. Por quê? Porque não entende o propósito de Deus. Está distante do Senhor, está distante de Deus, não consegue entender que a nuvem está andando, que o propósito de Deus está sendo manifestado. E vai perdendo a noite. Por quê? Porque não tem confiança. Olha só, Naamã entendeu, ouviu falar, a menina falou, ele ouviu falar, ele correu e foi lá atrás. Opa, peraí, se tem bênção eu estou dentro.
Pera aí, é vigília? Tô dentro. Pera aí, é oração? Tô dentro. É primícia? Tô dentro. Onde tem a manifestação de Deus? Eu tô dentro. E aí a gente faz uma vigília. Vamos fazer uma vigília. Aí vem meia dúzia. Pessoas que não entendem o propósito. Depois ficam preocupados, desesperados. Porque não entende que Deus se manifesta. Ele faz aonde que não tem. Faz brotar aonde que não tem água. Ele faz o fraco. Ele faz forte. Deus é Deus. Eliseu ouviu falar, olha, não, pera aí. Manda esse tal desse Naamã vir aqui até mim. Pode deixar comigo, vem aqui. Naamã pega toda a sua comitiva, sai da onde que ele estava e vai até do outro lado, até onde que tal desse sacerdote estava. Quando chegou lá, Naamã chegou lá com uns presentes. Chegou lá, não, pera aí, deixa comigo aqui. Chegou lá com presente, não, olha aqui. O tal do sacerdote nem olhou. Mandou o menino, o tal do Geazi, mandou ir lá, falou, olha, fala para ele. O tal da Naamã ficou possesso. Você está pensando o quê? Ele sabe quem é que está aqui? Ele sabe quem sou eu? Quem esse sacerdotezinho pensa que... Quem está falando? O homem ficou bravo, porque o tal de sacerdote não saiu lá para receber ele. O tal de Geazi vai lá e fala, é o seguinte, o sacerdote falou que é para você mergulhar aí 7 vezes aí no Rio Jordão. Ele, o quê? Esse cara é muito folgado. Eu pensei que ele ia vir aqui, ia levantar as mãos, ia fazer uma oração, ia pedir para o céu descer, o céu se abrir, pedir para que haja a manifestação do reino de Deus, ia fazer uma oração para mim e eu seria curado. Ele ficou possesso. Ele não aceitou, porque ele achava que seria da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. Quando Deus tem as suas formas, tem a sua maneira, tem o seu jeito, não é da sua forma, não é do seu jeito, não é do jeito que você pensa, é da forma, do jeito de Deus. Não, eu tenho meus amigos aqui, não tem nada a ver. Não, Deus está falando que você tem que separar. Não, mas eu estou pensando que assim, não é do seu jeito. Se Deus pediu, entrega. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou sair, separar e distanciar, faça. Já falei aqui, já falei para um monte de gente. Tem gente que eu jogo futebol, dou sempre exemplo disso, mas eu falo, tem gente que não pode jogar bola. Por quê? Porque quando joga bola, manifesta. Arruma briga, arruma confusão. Tem uma vez que eu conheci um amigo, hoje ele é cristão, está na igreja, ele foi 3 jogos seguidos. Nos 3 seguidos ele arrumou briga, ele falou assim, não, parei com isso, porque eu não posso. Quando ele parou de jogar bola, foi para a igreja, hoje é pastor, ali pro lado do... Nem sei que igreja que é, mas eu sei que ele... Pastor, Deus chamando, e o homem estava insistindo daquilo que não era para fazer. Deus muitas vezes está nos chamando, está te chamando, está dando orientação, e você está querendo seguir no caminho errado. As coisas não andam, não vai, não tem jeito. É Deus querendo trazer você para outro caminho. Deus querendo mudar a rota, trazer um novo tempo, uma nova forma, um novo jeito, e você continua insistindo no erro. Deus falando e você continua persistindo da maneira errada. Deus falando, olha, você precisa ser a pessoa mais amorosa, bondosa, respeitosa, e você continua sendo brucutu, ogro, ignorante. Trata todo mundo na pancada, Não, nós somos o povo de Deus, nós temos que manifestar a grandeza de Deus, temos que manifestar o Espírito de Deus, temos que manifestar a bondade de Deus. Aonde nós chegarmos, o lugar tem que mudar, o ambiente tem que mudar, a manifestação do Espírito de Deus tem que mudar. Por quê? Porque nós carregamos a glória de Deus, nós carregamos a bondade de Deus. Se nós carregamos a glória e a bondade de Deus, o ambiente tem que mudar. Se nós não estamos manifestando, tem algo errado, e não é em Deus, é em nós. Nós só estamos manifestando o leproso quando nós temos que manifestar a graça e a bondade de Deus. Naamã recebeu a palavra e ele ficou endurecido, ele ficou com o coração duro. O que é isso? Eu sou Naamã, eu sou um general de guerra, e esse cara nem vem para me receber. Ele ficou irado, ficou nervoso, virou as costas, estava indo embora. Aí o seu disse, não, peraí, Naamã, o que é isso? O que está acontecendo? Se ele tivesse pedido algo difícil para você, você não teria feito?
Você não faria? Se ele tivesse que falasse que você tinha que pegar uma árvore do outro lado do mundo, você não iria? Se ele tivesse que falado que você teria que comprar um remédio caro, o mais caro do mundo, você não compraria? Ele fala, se ele tivesse, o texto vai falar, se ele tivesse pedido algo difícil, você não faria? Eu não faria. Ele está só te pedindo para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Você não pode fazer isso. Não, mas lá na minha terra, lá na Síria, a gente tem o rio melhor, os rios de lá são mais limpos. Não. Ele pediu para você dar 7 mergulhos. Os 7 mergulhos, ele fala que tem insistência, tem que persistir. Nós temos camadas nas nossas vidas, e cada mergulho se refere a uma camada da nossa vida. Uma camada que nós temos que lavar, limpar. Então nós temos que ficar revivendo para limpar das nossas mazelas. Nós temos as nossas lepras, as nossas dores, as nossas dificuldades. E Deus nessa noite, Ele trouxe você aqui para trazer a vivência e te mostrar das lepras que você tem manifestado na sua casa, e mostrar das lepras que você tem vivido lá no seu lar, do leproso que tem se manifestado lá na sua casa. Lá na sua casa, Ele quer uma pessoa limpa, quer uma pessoa pura. Nós estamos indo para o ano da realeza, e quem é da realeza é de qualquer forma, é de qualquer jeito. Não, tem um palavreado bonito. Não que nós devemos ser falsos, é isso justamente que nós queremos limpar. Nós queremos manifestar a graça e o poder de Deus, a graça e a vida de Deus. Naamã vai e faz conforme o profeta, o sacerdote falou, conforme Eliseu falou. Ele dá os 7 mergulhos e ele fica curado, ele fica maravilhado. A lepra de Naamã era o orgulho, era a arrogância. Como ele era um general poderoso, ele era orgulhoso, ele se gabava na sua força, na sua eloquência, na sua inteligência, naquilo que ele fazia de bom, naquilo que ele fazia de melhor, naquilo que ele tinha de melhor. Talvez você se gabe nas suas forças. Não, eu já li a Bíblia 30 vezes, eu conheço a Bíblia de capa a capa, e eu já sei tudo, eu conheço tudo. Quem ele pensa que ele é? Quem esse cara pensa que é? Eu não sou ninguém, não sou nada. Mas Deus quer trazer você de volta ao Espírito dele, de volta à presença dele. Talvez você tenha se acostumado no ofício, talvez você tenha se acostumado a vir na igreja, entra, sai do culto e continua vazio, continua da mesma forma, continua sem manifestar a presença de Deus, continua sem sentir a presença de Deus. Outrora você sentia, mas agora entra e sai da mesma forma. Deus quer te curar, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer restaurar. Deus não quer um leproso, ou que você manifeste o leproso dentro da sua casa, mas Deus quer nos limpar das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas dificuldades. Deus, quando chamou, ou quando fez com que Naamã soubesse que existia uma cura, e a lepra, ela é a doença que é de dentro para fora. Naamã, ele não teve, ou melhor, ele teve a atitude, a coragem e a ousadia de perseguir e de ir naquilo que ele queria, naquilo que ele precisava. Você vê aqui e tem as suas dores, tem as suas dificuldades, tem as suas mazelas. Só você sabe, ou só a sua casa sabe, quem é que manifesta lá dentro, quem é que manifesta. Só a sua esposa sabe quem é você dentro da sua casa, só os seus filhos sabem, só a sua mãe sabe quem é você dentro da sua casa. As lepras que precisam ser limpas, as feridas que precisam ser saradas, as curas que precisam ser manifestadas. Muitas vezes Deus tem falado com você, mas você tem resistido e persistido no caminho mau. Não tenho forças para largar dessa droga, não tenho forças para largar desse vício, não tenho forças para sair dessa situação.
Quando eu vi, eu já pequei de novo, já agi errado de novo, já dei mau testemunho, já estou com má influência, já estou agindo de maneira errada, já estou desagradando a Deus. Deus está te chamando para mergulhar no Jordão. O Jordão fala de um novo nascimento, o Jordão fala de novas vestiduras, fala de um renovo, fala de restauração. Deus está te chamando para você mergulhar no Jordão, para mergulhar no rio de Deus, para mergulhar no rio da vida, para se lançar e se jogar aos pés do Senhor, largar dessas mazelas, dessas dores, dessas dificuldades, dessas doenças, dessas prisões, e a ser novo diante dele, novo no Senhor, novo em Cristo. Deus está te chamando para viver o novo, mas tudo isso depende de uma ação, de uma atitude sua. Tudo isso depende de você. Tudo isso depende de nós. Deus está agindo. Naamã reconheceu e fez todo mundo saber que havia um Deus que tudo pode. Há um Deus que tudo pode. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer manifestar na sua vida o poder dEle.